É, hora da nossa coluna de direito com o professor e advogado Paulo Vitor Souto, que é especialista em direito previdenciário e trabalhista. Paulo, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, né? Mais uma vez você participando aqui. A gente sempre, ao longo das nossas colunas, a gente fala sobre o direito do empregado. Mas tem um outro lado nessa história que é exatamente o empregador. E ele, na verdade, ele tem poderes, né? A gente poderia dizer assim, né? E um deles, em especial, costuma gerar dúvidas, que é essa questão dele poder disciplinar. E aí, como é que funciona isso na prática, né? Como o empregador deve agir quando ele for exercer esse poder de disciplinar? Boa noite. Boa noite, Simon, mais uma vez. Boa noite, telespectador. De fato, Simon, como você bem expôs, a gente sempre traz o direito dos empregados. Entretanto, a gente tem que entender que a relação de trabalho é uma via de mão dupla, ou seja, existem poderes e deveres, direitos e deveres de cada uma das partes. O empregador, como a gente costuma falar e você bem expôs, tem poderes que são seus direitos. Dentre esses poderes é o poder disciplinar. É um poder que, de fato, ele tem para organizar a sua empresa e fazer que, em caso de violação às regras do contrato de trabalho, violação à boa convivência, ele pode utilizar desse poder para aplicar punições, sanções aos empregados, para que de fato as regras sejam cumpridas e, eventualmente, isso acontecendo de maneira recorrente, pode ensejar até aquela punição mais grave, que é a justa causa. Mas além da justa causa, Simon, também existe o poder de disciplinar, de advertência e de suspensão, que são outros dois casos também que o empregador pode utilizar. Eu já ia te perguntar isso, né, sobre essa questão da punição, se tinha uma gradação, ou seja, tem que seguir um tempo. Primeiro é isso, depois aquilo, até esse caso mais grave aí da demissão por justa causa. Simon, não existe, de acordo com a legislação trabalhista, a obrigatoriedade de uma gradação necessária. Se a gente pegar um exemplo, um empregado que é pego furtando, se apropriando indevidamente de bens da empresa. Nessa circunstância, não é preciso uma advertência, uma suspensão para chegar à justa causa. O simples fato de se utilizar de valores da empresa, se apropriar indevidamente, isso pode ensejar, sim, a demissão por justa causa direta, porque é uma falta grave. Outras faltas que são consideradas leves ou moderadas, estas sim, elas podem ser fruto de uma advertência, podem gerar uma suspensão. Exemplos clássicos, como atraso recorrente no ambiente de trabalho, como eventualmente você não bater o ponto no seu trabalho, tudo isso pode de fato ensejar sim outras advertências, mas não existe necessariamente a gradação. Agora, doutor Paulo, é claro que existem alguns limites nesse poder de disciplinar, né? Que limites seriam esses? Até que ponto ele pode ir? Simon, a gente costuma sempre utilizar a proporcionalidade, a razoabilidade e a imediatidade. Não é possível que um empregador, por exemplo, descubra uma determinada conduta faltosa no ambiente de trabalho e venha punir o empregado apenas daqui a um mês, por exemplo. Isso tem que ser imediato. Se de fato uma sanção for aplicada, ela tem que ocorrer tão logo ocorra a descoberta daquele fato. O que também não significa que isso não pode ocorrer daqui a uma semana. Porque se, por exemplo, a circunstância chegar até o empregador daqui a uma semana, é possível sim que essa punição ocorra tão somente quando chegou ao conhecimento dele. Do mesmo modo, a gente fala na proporcionalidade / razoabilidade. O que significa isso? Por uma conduta muito simplória, simplesmente por não utilizar, por exemplo, uma questão de um uniforme durante um dia porque estava sujo, ele não pode aplicar uma justa causa ao empregado. Mas ele pode aplicar sim uma advertência, tendo em vista que é obrigatório o uso do uniforme no ambiente de trabalho. E são várias outras pequenas circunstâncias que a gente sempre recomenda. Empregadores devem sempre observar o caso concreto e, em dúvidas, procurar uma ajuda especializada. Inclusive, a gente está recebendo aqui uma pergunta de telespectador, é o João, que ele relata que foi advertido, né, pelo patrão, por escrito, mas que por não concordar com essa advertência se recusou a assinar. E aí ele pergunta se fez certo, se ele pode não assinar. O direito de não assinar uma advertência ou qualquer outra punição é um direito do empregado. A partir do momento que ele não assina, não significa que ele não está concordando, ou que ele assina não significa que ele concorda, significa tão somente que ele foi comunicado, cientificado daquela conduta. Se ele se recusa a assinar, o empregador tem o direito de convocar outros dois empregados para apenas certificar que o empregado advertido ele se recusou a assinar a advertência. Não significa também que os outros dois empregados, que são as testemunhas, vão estar dando uma chancela ou estão validando a advertência. É tão somente para que ele seja cientificado. Ó, tem uma dúvida aqui que acho que muita gente vai se identificar, é a Maria das Dores. Ela alega que se recusou a cumprir ordens do empregador porque precisava sair do emprego mais cedo para resolver um compromisso particular e por isso foi suspenso do trabalho por 2 dias.
e pergunta aí se a conduta do patrão está correta. Se ausentar do trabalho para resolver problemas particulares, se não houver a previsão, Maria da Ju, de acordo com o artigo 473 da CLT, não é permitido. E se por acaso o empregador não autorizou a saída, o poder disciplinar pode ser exercido. Neste caso, uma advertência, uma suspensão pode ser aplicada, tendo em vista que essa conduta pode ter prejudicado o funcionamento da empresa. Então não há nada de equivocado nessas circunstâncias. Tá certo. Olha só, a Roberta aqui, ela afirma que foi punida pelo empregador semanas depois de ter praticado uma irregularidade no trabalho. Aí pergunta se isso ainda pode acontecer, tem um prazo para ele aplicar essa punição? Então, Roberta, essa situação é exatamente o fato do que a gente fala da imediatidade. Ou seja, se o empregador tomou conhecimento daquela conduta há vários dias atrás, ele deveria ter aplicado uma punição naquele momento quando tomou conhecimento. A partir do momento que transcorre um certo prazo, esse tempo de punição, ele meio que se expira, tendo em vista que se presume o perdão tácito do empregador. Ou seja, teoricamente, ele deixou aquela situação para lá. Mas, se por acaso essa situação só chegou ao conhecimento dele no momento da advertência ou na véspera da advertência, isso não configura nenhum abuso de direito. A gente sempre se pergunta qual é o prazo que o empregador tem para punir. A partir do momento que isso chega ao conhecimento dele, Simon, a gente estimula um prazo de 48 horas, no máximo, para que isso aconteça. Doutor Paulo, e por acaso, se o empregado, o trabalhador, ele percebeu que o patrão, ele, ele extrapolou os limites, ou seja, colocou uma punição que não era condizente, ou extrapolou esse poder disciplinador dele, o que é que ele deve fazer, caso aconteçam esses abusos? Se esses abusos vierem a acontecer, Simon, a gente tem como se utilizar do instituto da rescisão indireta. O empregado pode ingressar com o pleito da rescisão indireta para pleitear a rescisão do contrato de trabalho. Existe um caso clássico nesse aspecto, que é o fato da suspensão do contrato do empregado, que não pode se utilizar de um período muito extenso. A suspensão por períodos muito longos, por exemplo, que ultrapassam 30 dias, configuram o confisco do salário do empregado. E nessa situação, automaticamente enseja a rescisão do contrato de trabalho. Mas outras situações que de fato não são proporcionais ou que violam a imediatidade ou que configuram um abuso do direito do empregador, eventualmente podem sim também ensejar uma rescisão direta do contrato de trabalho. Tá certo, doutor Paulo Vitor, muito obrigado por estar aqui também nos ajudando a esclarecer, hoje falando dos dois lados, empregador e empregado, mas muito obrigado aí por trazer essas informações. Obrigado a você, Simon. Obrigado, telespectador, mais uma vez.